socorro, ouvi a minha... Olá, querido paroquiano, paroquiana de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Seja bem-vindo, bem-vinda a você que nos acompanha no nosso canal no YouTube para o programa Mãe do Belo Amor. E com grande alegria hoje eu tenho a satisfação de entrevistar a Dona Carminha. Dona Carminha, seja bem-vinda. É uma alegria desde já a sua colaboração para esta série, celebrando o Jubileu Diamantino da Paróquia do Perpétuo Socorro de Garanhuns, que é conduzida desde sua criação pelos missionários redentoristas. Boa noite, Dona Carminha. Boa noite, Lenilson. Boa noite, paroquianos, paroquianas do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma grande alegria e uma satisfação enorme de a gente ser lembrado num momento como esse, nesse momento do jubileu da nossa paróquia, que para nós é um marco muito importante. Dona Carminha, quem a inspirou a participar das atividades da igreja? Começou lá na Sagrada Família, na comunidade Sagrada Família. Da Coab 1, né? Da Coab 1, que a gente iniciou na catequese, né? A gente trabalhava conosco lá na comunidade, além do que era na época do Padre Anselmo, que era um dos primeiros redentoristas, né, que eu conheci, por Padre Anselmo. Ele inspirava a gente a terminar se engajando, né, na vida da paróquia e da comunidade, né, que a gente viveu muito ali, uma comunidade mesmo ativa, assim, começou aquela comunidade com a catequese, aí a gente saía, convidava, né, todas aquelas crianças que naquela idade que deveria entrar, e tinha outra, que essa, por sinal, já faleceu, que era a Sebastiana, que era uma catequista das mais antigas, ela já atuava antes de mim, mas a gente começou, ela já vinha de outra paróquia também, que ela era de outra paróquia, mas fomos morar na inauguração, desde a inauguração da Coab, que foi em 68, a Sagrada Família, aí começou a paróquia, né, como paróquia redentorista, a gente sente muito o fervor redentorista de dar vida àquela comunidade. E Padre Anselmo era uma pessoa que ele inspirava isso, e ele nos inspirou a isso, a gente se engajar. Cada dia foi se engajando, né? Ficamos na catequese, depois entramos com a evangelização, participar de evangelização nas casas, nas residências, onde a gente formava os grupos, e por sinal fui evangelizadora junto muito tempo com a mãe de Júnior, com Júlia. Júlia, a gente era companheira de evangelização muito tempo, na comunidade, agora estudo na comunidade da Sagrada Família. E começou, a Sagrada Família não tinha nem o centro comunitário, né? As primeiras missas lá na Sagrada Família foi rezada naquele pátio, onde fica a creche, lá Santa Maria. Sim. Ali tinha um espaço, né? Ficava lá, quando estava querendo chover, se dava um jeito, fazia até como uma tendazinha para celebrar, mas celebravam as primeiras missas foram celebradas ali, né? Aí depois o Padre Anselmo era muito assim dinâmico, aí começou o projeto da construção, construiu o centro comunitário, né, que hoje é onde está a capela da Sagrada Família. Que hoje é Paróquia da Sagrada Família, paróquia, né? Filha da Paróquia do Perpétuo Socorro, né? Nasceu do coração da mãe, Dona Carminha. E eu também tive a grata alegria de fazer parte da Paróquia da Sagrada Família. Eu me recordo que eu me mudei para a Coab 1, vinha da Paróquia de Santa Teresa no Magano, e me mudei para a Coab 1, eu tinha 12 anos de idade, onde comecei na renovação carismática e depois na liturgia. Minha vivência também como paroquiano da Perpétuo Socorro tem um pouco da sua vivência, que foi lá onde hoje é a Sagrada Família, que pertencia à nossa paróquia do Perpétuo Socorro, uma comunidade viva, de fé fervorosa, né, Dona Carminha? Lá na Sagrada Família a gente teve a oportunidade de conhecer as missões
das primeiras missões. Que é o marco redentorista, né? Os primeiros missionários que vieram para Garanhuns, que é hoje é Dom José Luiz Salles. Isso, bispo de Pesqueira. Que é bispo de Pesqueira. Era ele, Padre Pedro e Padre Paim. Os três que vieram primeiro para fazer essas missões. Né? E iniciou lá na Sagrada Família. A gente teve, assim, ficou muito feliz, né? E foi uma coisa muito gratificante para nós, que reforçou o sentido de comunidade. Porque assim, dona Carminha, você já tinha esse sentido e esse desejo de evangelizar, né? de propagar a palavra de Deus. Então, com as missões redentoristas, isso aflora no coração dos leigos e leigas, como a senhora naquele tempo contribuiu. Eu também tive a graça de, no meu tempo, participar de muitas missões. E a gente vê, dona Carminha, e a senhora deve concordar comigo, a importância do missionário redentorista e do trabalho que a Congregação do Santíssimo Redentor, ela difunde e que vai para além. Claro, a gente tem que ajudar os pobres, isso é uma marca do Santo Afonso Maria de Ligório, mas para além dessa ajuda financeira, vai o acolhimento e vai também a evangelização, que é importante, né, dona Carminha? Muito importante. E as missões deixam muito isso, deixa todo mundo com aquela vontade, aquele desejo de participar ativamente da comunidade, ser aquele membro ativo da comunidade. A gente vê a vontade de ser catequista, de ser evangelizador, de acompanhar. A gente acompanhava os grupos de casais. Quer dizer, a gente nem tinha essas pastorais que hoje temos. Mas já aflorava ali, a partir das missões, aflorava isso. Nós tivemos, não foi muito importante, um momento muito significativo, né? E assim, dona Carminha, é interessante como a missão ela toca na vida da gente, porque até então muitas pessoas participavam tão somente da missa. Participava da missa, sentava no seu banco, sem compromisso nenhum, terminou a missa, voltava para a sua casa. E a partir da missão popular, da missão redentorista, aflora de fato no coração esse desejo de servir e de estar mais perto de Deus. E até se organizar como comunidade, né? Eu lembro que o primeiro conselho lá da comunidade, nós fizemos parte do primeiro conselho. Isso já estava na época de Padre Luiz. A senhora lembra mais ou menos quem participava naquela época que a senhora participou do conselho? Na época já tinha Filó, sim. Já tinha Creuzeli, que ela hoje é coralista. Tinha um grupo bom. Um grupo bom, né? A pessoa já com aquela vontade de estar engajada. Sim, sim. Dona Carminha, vendo esse trabalho todo como evangelizadora, como catequista há mais de 40 anos, a Congregação do Santíssimo Redentor, os missionários redentoristas, eles têm um reconhecimento especial aos leigos que marcaram a vida da paróquia. E a senhora marcou a vida da paróquia como evangelizadora, como catequista, como paroquiana. E dentre muitos, a gente sabe que a gente queria dar, acredito que na época o pároco, ele queria dar o título de oblato redentorista a todos, mas é impossível. Então a gente escolhe pessoas que representam aqueles muitas vezes anônimos, que nem aparecem. E a senhora teve essa graça de receber, na época, das mãos do provincial, vice-provincial da antiga vice-província do Recife, o padre Antônio Hannes, o título de oblata redentorista. Dona Carminha, fale um pouquinho para nós, o que significou esse reconhecimento da congregação redentorista para a sua vida, para a sua missão como paroquiana? Eu nasci na paróquia da Boa Vista, ali por ali. Mas quando eu vim aqui para a paróquia do Nossa Senhora Perpétua de Socorro, eu tive uma satisfação muito grande de ver um trabalho que termina a gente, assim, aquele desejo da gente participar. E o redentorista nos proporciona isso, faz com que a gente se sinta aquela vontade de você também estar se integrando, né?
E eu acho que foi um amor tão grande que eu consegui ter dentro de mim a missão, missão, a né? vida redentorista. Eu sempre, desde quando eu comecei, que eu admirava muito como é que se diz? O carisma redentorista. Aquele jeito de fazer igreja, de ser igreja. Eu acho que eu aprendi tanta coisa sendo redentorista, que eu disse esse título eu devo ao provincial, e quem me escolheu, eu nem sei quem foi, sei que foi Padre Antônio Rantes, que me comunicou de que eu ia ser agraciada com esse título. Fiquei muito feliz, né? Mas eu disse, minha Nossa Senhora, acho que foi ela, porque eu tinha uma devoção tão grande, eu tenho ainda dentro de mim, da Nossa Senhora Pede Socorro, que eu acho que ela me viu essa serva, que eu sempre pedi para ser serva, né? Eu não quero mais do que isso, eu sempre peço. Nas minhas orações eu sempre disse, Senhor, eu quero ser aquela serva que andou lá no deserto, aquela bem pequenininha que estava lá naquelas tendas. Mas foi uma satisfação muito grande. E eu sei que a gente que recebe esse título, a gente fica com a responsabilidade de, além de assim, zelar pelo tudo que a gente vê da congregação, também ficar sempre atenta a estar fazendo em oração por todos os redentoristas, os que estão aqui na nossa paróquia e no mundo inteiro. A gente sempre se sente a gente sente também uma parte Da congregação, da né? congregação. E a missão, como a senhora colocou, de oblato redentorista, no caso a senhora oblata redentorista, nada mais é que isso, um dos grandes aspectos, e se não o principal, é rezar pelas vocações. Rezar pelas vocações e zelar que por exemplo, dar ser sempre um exemplo ao jovem, fazer com que a congregação sempre esteja viva e ativa e perseverante, né? Que a gente sempre, nas orações, a gente reza pela perseverança de cada redentorista, de cada pessoa que faz parte dessa congregação. E na intercessão sempre de Santo Afonso e da Mãe do Perfeito Socorro, né? Dona Carminha, eu tenho duas perguntas, né, para a gente encerrar essa nossa entrevista. A primeira é: conte-nos um testemunho, algo que a senhora vivenciou, seja como paroquiana, ou seja na vida pessoal, na família, alguma coisa que pareceu impossível, mas que diante da mulher forte que a senhora é, diante da mulher de fé que a senhora tem no coração e expressa isso com palavras e atitudes, eu queria que a senhora contasse algo que vem à mente, de que marcou a sua vida sob a intercessão e o cuidado de Nossa Senhora. A minha última filha, minha filha, né, minha última filha que eu tenho, são 8 filhos que eu tenho. Aí não foi mesmo a última, é minha filha biológica, né? Mas eu tenho uma filha ainda do coração. Mas a minha filha biológica, ela nasceu com problemas seríssimos, que teve de ficar uma semana interna, aqui na época não tinha UTI, mas ela ficou lá preparada na Perpétuo Socorro, um local especial para que ela se restabelecesse, né? Porque ela nasceu assim com problemas de ar. Os pulmões dela parece que não estava aberto ainda. Isso. Aí eu acho que eu pedi tanta mãe que isso, para mim, essa foi uma das graças que eu recebi. Foi minha filha, daí no final da semana, que ela passou uma semana, graças a Deus saiu recuperada. Eu fiquei 7 dias interna com ela e ela saiu recuperada. E isso eu agradeço. Eu fiquei, e quando eu passei uns dias, quando passou os primeiros dias que eu tive ela, aí eu fiz a novena, nove novenas, levando ela a Nossa Senhora Pede Socorro. E eu fazer isso aqui, para mim foi uma graça muito grande, né? E outras também foi, eu digo que a gente vai vivendo, né? Quem é mãe de família, né? Isso. A gente passa por tantos momentos que a gente diz, meu Deus, só a graça e o socorro da mãe e do filho dela
faz a gente ir em frente, né? Esse período já enfrentei assim, a dor da morte, que foi perder na pandemia, a gente ficou muito marcado com a morte do meu esposo, que fez 2 anos e 8 meses, 3 anos e 8 meses essa semana. Mas a gente vê que a mãe nos confortou e nos ajuda a gente encarar a morte como uma coisa que a gente tem que, sabe que vamos, né? E a gente encarar com uma certa naturalidade e com serenidade, né? Que a gente procura ter. É importante, né, esse sentimento, né, que a senhora fala do seu primeiro testemunho, da cura da sua filha, e também a serenidade que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não tenho dúvida nenhuma, que deu à sua família para atravessar esse momento difícil com a perda de seu esposo na pandemia, né? Dona Carminha, para a gente encerrar a nossa entrevista, como paroquiana do Perpétuo Socorro, como oblata redentorista, que mensagem Dona Carminha deixa para os paroquianos celebrando esse jubileu diamantino de 75 anos de criação de nossa paróquia? Eu acho que a mensagem maior é a gente fortalecer-se na oração. A gente sempre ter a oração como uma força motora que conduz a gente na vida. Porque eu acho que se a gente não tiver essa boa a oração, a gente não se sentir sempre voltado para estar essa conversa com o nosso Pai, né, com Deus Todo-Poderoso e o Filho, nosso Redentor, a gente vai ficar, enfraquece, porque eu vejo a oração como um grande alimento. E fazer isso com que também, se isso seja estendido, né, que a gente procure, mesmo a gente já em certa idade, procure sempre incentivar aos jovens a se engajarem, a ter um caminho, né, a seguir. E Nossa Senhora, Dona Carminha, ela não pode faltar. É esse modelo de oração, né? Com certeza. É uma mulher que pouco falou, mas muito viveu a vontade de Deus, como a senhora também viveu e vive a vontade de Deus em sua vida. Dona Carminha, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por nos contar um pouco do seu testemunho de vida, que alegra o meu coração, né? Eu tenho 32 anos, tenho um pouco mais de 20 anos como paroquiano do Perpétuo Socorro ativo nas pastorais, e eu fico feliz quando eu vejo pessoas como a senhora dando esse testemunho de fé. Para a gente que é jovem, alegra muito o nosso coração, é o nosso combustível, é a nossa bússola que nos impulsiona para a frente, e claro, com a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que nos aponta o seu Filho Jesus. Dona Carminha, muito obrigado de coração, que Deus lhe abençoe grandemente, continue essa pessoa de fé e perseverante, tá bom? Você e toda essa juventude da nossa paróquia, a gente eu rezo sempre lembrando deles, pedindo a Deus que todo dia eu peço isso, o Pai, né, o Filho, nosso Redentor, e a Mãe, que ela interceda sempre por esses jovens, os adolescentes, as crianças também, que hoje também a gente vê que tem muitos, hoje está muito mais, quando na minha época que eu ajudei Deus a criar os meus filhos, era mais fácil, mas hoje, com a intervenção da tecnologia, principalmente de celular, torna difícil, né? Mais difícil a gente educar, principalmente educar na fé. Isso. Olha, mas para mim foi um orgulho, eu fico muito orgulhosa, não devo ficar orgulhosa. Mas é um orgulho bom. Agradecida à mãe, né, agradecida a ela, né, a mãe do Perpétuo Socorro. Eu digo, quando eu vejo o título, né, de oblata, eu disse, eu digo, acho que a senhora que sua mão ali também. Mas é muito agradecida e a paróquia, para vocês que fazem Pascom Perpétuo Socorro. A Pascom da Nossa Perpétuo Socorro. Fico muito feliz e agradecida. Então, Dona Carminha, para encerrar nossa entrevista para o programa Mãe do Belo Amor, voltemos o nosso olhar à Nossa Senhora e com ela rezemos a oração jubilar.
Com Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, nós os louvamos e agradecemos, Senhor, pelos 75 anos de nossa paróquia, por Dom Juvencio de Brito, que a criou, pelo zelo apostólico dos nossos missionários redentoristas, que a têm animado, pelo empenho na propagação do Evangelho, pela atenção dada à catequese, por tantos abnegados leigos e leigas, religiosos e religiosas, que animam as várias pastorais, pelo dinamismo missionário que gerou diversas comunidades, pela atenção amorosa que se dá aos mais pobres entre nós, pelo amadurecimento de nossa paróquia, que gerou 2 outras paróquias, por ser a nossa paróquia uma comunidade de comunidades, pela maternal proteção da boa Mãe do Perpétuo Socorro. Aceitai, Senhor, a nossa jubilosa ação de graças, a vós que sois Deus com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Com Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Viva nossa paróquia jubilar.